Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos no Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, no capítulo 8, versículos 40 a 42. Assim está escrito: E aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. O relato traz-nos a informação de que Jesus, como era o seu costume, o seu trabalho, o seu ministério, diariamente ele estava em atividade, pregando, ensinando e curando. E as pessoas vindo ao encontro de Jesus, porque tinham problemas, necessidades variadas, físicas, sociais, espirituais também. Outros com enfermidades. E corriam a Jesus porque entendiam e viam o que Jesus fazia e que era a única solução que eles deveriam buscar. E, portanto, as pessoas sempre estavam em volta de Jesus. Então, afirma-nos o texto, Lucas deixou bem claro, dizendo o seguinte, que quando Jesus voltou, a multidão o recebeu. Por que esta multidão recebeu a Jesus? Porque todos o estavam esperando. Jesus, para aquela multidão, era desejado, era admirado, era aquele que elas em que elas encontravam a solução. Era um prazer, uma alegria, um contentamento, uma satisfação para aquelas pessoas quando Jesus se apresentava diante deles. E eles estavam reunidos esperando. E ele apareceu. E ele chegou lá. E não decepcionou aquelas pessoas. Isto é que chama a atenção. Jesus, quando chega, não fica causando, não suscita divisões entre as pessoas. Jesus, quando chega, ele é o elo de união. Em Jesus as pessoas se unem, em Jesus as pessoas se aproximam, em Jesus as pessoas têm a alegria renovada. E aqui, enquanto Jesus estava lá, no meio daquela multidão, chega diante de Jesus um homem de nome Jairo, que era um dos príncipes da sinagoga, e este homem conhecido, uma autoridade religiosa, e ele chega diante de Jesus e não pode ser diferente de outros. O que é que ele faz? Ele prostra-se aos pés de Jesus. Nós entendemos por aqui que diante de Jesus não existe grande. Grande existe entre os homens, mas entre o homem e Deus, o grande é Deus. O grande é Jesus. O Senhor é Jesus. O poderoso é Jesus. Então, os homens, não importa a patente que eles tinham, o título, a função, quando diante de Jesus, a atitude deles era a mesma. Era prostrar-se aos pés de Jesus. Reconhecer Jesus como Deus, como Senhor e como aquele que tem a solução para o seu problema. E ao prostrar-se aos pés de Jesus, ele fez a Jesus um pedido. E o pedido que ele fez para Jesus era que Jesus entrasse em sua casa.
Bem, parecia até ser um pedido comum, convidar Jesus para entrar na sua casa. Mas não era somente isso. Ele foi em busca de Jesus, convidando-o para sua casa, porque ele tinha deixado uma situação que não estava no seu controle em casa e precisava que Jesus fosse lá para resolver. Então ele chega diante de Jesus e diz, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte, e indo ele, apertava-o a multidão. Jesus, quando ouve este homem, sente a sua necessidade, observa a sua reverência e reconhecimento que ele tem de Jesus. Jesus, então, se dispõe a ir com ele. E vai com ele. No meio do caminho, todos nós sabemos, surge uma mulher que sofria há quase 12 anos de um fluxo de sangue, mas que ao ouvir falar de Jesus foi ao encontro dele, não importando a multidão, ela chegou e venceu aquela multidão até chegar diante de Jesus. E ao tocar na orla das suas vestes, virtude de Jesus saiu, ela foi curada. Jesus pergunta quem tocou, ninguém responde, e pelo contrário a resposta é, as pessoas te oprimem e te apertam, como dizer que tocou? O toque é diferente de oprimir, de apertar, de empurrar. Mas Jesus não disse quem me oprime, quem me aperta, quem me empurra, ele disse quem me tocou. E aquela mulher, então, não podendo esconder, ela confessou, fui eu, Senhor. Explicou-lhe a causa, Jesus a curou ali, ela foi liberta e foi embora. Jesus seguiu o seu caminho. Seguindo o caminho, ele vai com aquele homem, Jairo, para sua casa, e antes que chegue em casa, alguém vem no caminho e diz a Jairo que não precisa mais incomodar o mestre, porque já é tarde, a menina já morreu, não tem mais nada o que fazer. Mas Jesus ouve esta palavra e diz a Jairo, não temas, crê somente. Motivou-lhe a fé, a confiança. E quando Jesus chega lá, e que vai entrando, e as pessoas querendo impedir a ação de Deus através de Jesus, e Jesus, então, diz que não chores, porque a menina não está morta, mas ela dorme. E as pessoas começaram a zombar de Jesus, como não está morta? Nós vimos que ela morreu, e ele está dizendo que ela está dormindo, mas o seguinte é que Jesus acalmou aquela multidão, entrou no lugar onde estava a menina, tomou-a pela mão, levantou-a e então ela voltou à vida e ele entregou-a sã para os seus pais. E agora, aqueles que zombaram, que não acreditaram, que enviaram mensagens de derrota para aquele homem, ficaram envergonhados, porque em Jesus, até a morte tem que ceder. E aqui ela cedeu e aquela menina se levantou. Com base nesse texto, nós vamos falar sobre a igreja é a responsável pela proclamação da palavra de Deus. Jesus aqui estava proclamando a palavra de Deus. Quando ele voltou, a multidão recebeu, porque o estavam esperando. E Jesus nunca perdeu tempo, não disse que estava cansado, não disse que aquele dia era um dia de descanso, que ele também não poderia o tempo todo estar fazendo a obra, mas Jesus não tinha nada disso com ele. Não tinha tempo ruim. Qualquer tempo era útil e necessário, e Jesus transformava qualquer situação pelo poder que nele habitava. Então, olhando a igreja que foi edificada por Jesus, foi instituída por ele e deu-se a conhecer no dia de Pentecoste, esta igreja agora, ela tornou-se a voz profética de Deus. Assim como Deus antigamente falava aos pais
pelos profetas e nos últimos dias falou-nos pelo Filho, por Jesus. Agora Jesus encarregou a igreja de ser a propagadora da palavra profética, da palavra que está na Escritura. Então a igreja deve ocupar o seu lugar e cumprir o seu papel aqui na terra. Ela não deve ser uma voz política, uma voz social, uma voz familiar, uma voz humana. Não, a igreja deve ser a voz profética de Deus aqui na terra. Ela tem esta missão de ser a propagadora do reino de Deus aqui na terra. E a voz profética da igreja deve marcar gerações. Infelizmente, os dias atuais, parece que esta voz profética da igreja, ela está silenciada. Nós vemos outras vozes que estão sendo utilizadas nas chamadas igrejas, que não são a voz profética de Deus. Mas a missão dela é cumprir a voz profética de Deus aqui na terra. Ela não deve se misturar com nada. Ela deve ter o seu lugar, o seu papel e cumprir a sua função. Lembrando que a igreja foi instituída por Jesus para dar continuidade à sua obra. E como a propagadora do reino de Deus, a proclamadora do evangelho de Jesus Cristo, esta igreja, que é composta de homens e mulheres salvos e libertos, transformados por Jesus e unidos em um corpo que é chamado a igreja, este corpo tem a responsabilidade de proclamar a palavra de Deus. Não pode deixar morrer a palavra, não pode se omitir ou calar-se diante de situações ou dificuldades, mas deve ser uma igreja que seja sensível aos problemas do seu tempo. No tempo de Jesus, ele foi sensível aos problemas que lá existiam. A igreja primitiva foi sensível aos problemas da sua época. E na nossa época, a igreja deve ser também sensível aos problemas do nosso tempo. Então ela não pode se omitir, se esconder. Não pode ter outra função ou finalidade, porque isso a denigre, a corrompe e a destrói. Mas ela deve manter-se conforme foi instituída por Jesus e na missão que lhe compete realizar. Quando ela cumpre fielmente o seu trabalho, a promessa de Jesus é que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ela será vitoriosa, vencedora, triunfante, poderosa. E ela não se curvará diante de nada, porque ela está submissa à vontade do Senhor nosso Deus. Então esta igreja precisa ser sensível, ela tem que ter a sensibilidade de sentir junto às pessoas os problemas, as dificuldades que as afligem. Então, a igreja ser sensível, ela é necessária estar junto à multidão. Veja, quando Jesus veio, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. Então, a igreja sensível, ela precisa estar junto às multidões. Mas não somente junto às multidões, mas ela também deve ser sensível para tratar as pessoas individualmente. Notamos aqui que a multidão recebeu porque todos o estavam esperando. E no meio da multidão apareceu um homem chamado Jairo. Ora, Jesus está com a multidão. Então, o que este homem quer? Fica no meio da multidão? Não. Ele se dirigiu a Jesus e Jesus deu a ele toda a atenção necessária. Jesus teve a compaixão para com aquele homem.
E então, individualmente, Jesus deixou que este homem viesse, ouviu o que ele tinha a dizer, recebeu a atitude dele de prostrar-lhe aos pés, de rogar-lhe, de fazer-lhe um pedido e de demonstrar diante dele qual era a sua causa. Jesus não disse: espera aí, você tem um problema em casa, eu estou aqui diante de uma multidão, eu vou agora parar essa multidão para te atender? Mas Jesus avalia a necessidade daquele homem, era algo que ele precisava de imediato. Mas ele não obrigou Jesus a ir. Ele fez um pedido e Jesus atendeu. Então Jesus ouviu. Então a igreja, ela precisa não somente ser sensível aos problemas do seu tempo, mas ela precisa estar também junto à multidão e também ser sensível às pessoas individualmente nos seus problemas, nas suas lutas, nas suas dificuldades. E a igreja precisa levar consigo as soluções para as pessoas, seja na multidão, seja individualmente. A igreja precisa ter a solução. E esta solução só vem quando esta igreja vive e atua debaixo do poder do Espírito Santo. Quando ela atua no poder do Espírito Santo, ela não fica sem trazer uma solução, seja coletiva ou individual. A solução vem, porque esta igreja, ela tem a sensibilidade espiritual diante das situações que se apresentam. Mas observamos também que esta igreja, ela precisa ter uma palavra que seja adequada. A palavra de Deus precisa ser adequada para o tempo, para as pessoas, quer seja a multidão, quer seja uma pessoa em particular. Então, estas palavras da igreja devem ser as palavras que proclamam as boas novas de salvação, palavras de esperança, palavras de fé, palavras de alegria, palavras de libertação, palavras que sejam encorajadoras. Veja que este pai está indo com Jesus e no meio do caminho chega alguém e diz: não incomoda o mestre, ela já morreu, por que você está incomodando? A palavra de Jesus foi encorajadora. Jesus disse: não temas, crê somente e será salva. Então esta palavra de Jesus encorajou aquele pai para ele continuar crendo que o milagre estava por acontecer. Mas as palavras de Jesus também, elas transmitem vida. Quando Jesus chega diante da casa e está lá a menina morta, Jesus pega-lhe pela mão e diz: levanta-te, menina. E o espírito voltou e ela logo se levantou e Jesus mandou que lhe desse de comer. Então as palavras de Jesus foram encorajadoras para o pai: não temas, crê somente e será salva. E para a menina, as palavras de Jesus transmitiram vida: levanta-te, menina. Mas as palavras de Jesus também transformaram aquele pranto, aquelas pessoas chorando, lamentando aquela situação. As palavras de Jesus transformaram aquele pranto em alegria. Porque diz, quando Jesus entra, ele diz: e todos choravam e pranteavam. Mas Jesus disse: não choreis. E quando o milagre aconteceu, Jesus trouxe de volta à vida esta menina e diz: os seus pais ficaram maravilhados e então aquilo correu diante das pessoas e eles viram o milagre. O pranto tornou-se em alegria. E a palavra proclamada da igreja, principalmente nos dias em que nós estamos vivendo, ela deve ser uma palavra que traga encorajamento, que transmita vida e que transforme o pranto em alegria. Esta é a essência
da palavra de Deus, que é espírito e é vida. É a palavra que ressuscita, é a palavra que encoraja, é a palavra que alegra, é a palavra que anima, é a palavra que salva. Então, a palavra proclamada pela igreja deve promover a salvação dos pecadores, deve promover o crescimento espiritual, deve promover a mudança de vida, deve trazer o conforto às pessoas e a esperança. Então veja que grande responsabilidade temos nós como igreja na proclamação da palavra de Deus. Lembrando que a igreja é a voz profética de Deus na terra. A igreja foi instituída por Jesus para dar continuidade à sua obra. E como tal, ela precisa ser sensível aos problemas do seu tempo. Ela precisa estar e viver junto às multidões, mas também ela precisa tratar as pessoas individualmente e ter em si, debaixo do poder do Espírito Santo, a solução necessária para os carentes. A igreja precisa ter uma palavra adequada, conforme já dissemos. Palavras que encorajam, palavras que transmitem vida, palavras que transformem o pranto em alegria. E ao proclamar a palavra, ela deve promover salvação, crescimento, mudança de vida, conforto e trazer também esperança. Que eu e você sejamos proclamadores da palavra de Deus, como parte da igreja que somos, comissionados por Jesus para cumprir o nosso papel aqui na terra. Sejamos fiéis, leais ao Senhor em tudo que Ele espera de nós e que o façamos para a glória, honra e louvor do seu nome. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.